Paz de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, nessa live, como os irmãos viram a capa aí, eu vou trazer aqui um estudo aqui. A maioria das coisas que nós já vimos, mas é bom para nós fazermos aí uma reflexão. E também quero mostrar algumas coisas que têm surgido aí, né, durante toda essa jornada nossa aí, quando nós estamos pregando aí essas verdades que foram reveladas para nós. Irmãos, eu vou fazer um louvor aí, antes de nós entrarmos no estudo, e aí depois eu vou estar lendo no livro de Lucas, capítulo 13, ok, irmãos? Ouça agora a voz do meu louvor, paz e alegria aqui reinarão. Os meus lábios trazem o teu clamor. Aí eu canto essa canção, a libertação ao teu louvor. Hoje livre estou pra te louvar, pelo teu poder e pelo amor. Em tua presença te adorar. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao seu nome. E aclamai ao toda a terra. Vem dizer as obras de tuas mãos, pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus inimigos. Cantai um novo cântico, vem viver teu nome para sempre. Como é bom louvar teu santo nome, teu poder governa eternamente. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, honra ao teu nome. Bendita, aleluia, louvor ao teu nome. Aclamai por toda a terra, vem viver as obras de tuas mãos, pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus inimigos. Cantai um novo cântico, vem dizer teu nome para sempre. Como é bom louvar teu santo nome, teu poder governa eternamente. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, louva o teu nome. Bendita, aleluia,
teu nome. Então vamos lá, irmãos. O que eu quero trazer para os irmãos aqui mais uma vez é as heresias. Foi as heresias que arrebentou com a igreja do Machia, quando ela surgiu ali, logo depois do apóstolo Paulo ali, foi ali que entrou as heresias e essas heresias arrebentou com a igreja. Por quê? Porque os hereges, eles trazem o fermento e colocam no meio da igreja, para poder fazer com que a igreja do Machia caia em descrédito e ela caia da presença do Eterno. Então, o que acontece, irmãos? No livro de Atos, capítulo 20, versículo 20, diz assim: bem sei que depois da minha partida, isso aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falando, bem sei que depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai-vos, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar-vos, com lágrimas a cada um de vós. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele foi levantado por Yahshua para poder trazer todas as revelações que Yahshua tinha para passar para a igreja. É tanto que ele foi o mensageiro para a igreja de Éfeso. E aí o que acontece, irmãos? Quando ele estava perto de morrer, ele falou: eu sei que depois da minha partida, vai surgir no meio de vós lobos vorazes, hereges, homens hereges, trazendo heresias de perversão. E vão arrastar atrás de si os discípulos, lobos disfarçados de ovelha, que vão introduzir heresia de perdição no meio da igreja. Então, ele profetizou isso, ele mostrou que isso ia acontecer. E realmente, irmãos, no decorrer da história da igreja, os hereges, eles conseguiram se infiltrar dentro da igreja e conseguiram introduzir doutrinas de demônios, heresias. E até hoje, eles ainda querem se infiltrar. Olha aí agora. Depois que o Eterno levantou a igreja de Filadélfia, nessa última era agora, nessa era final agora, o que aconteceu no nosso meio? Surgiram hereges, dissimulados, parecendo cordeiros, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Se introduziram no nosso meio e querendo introduzir heresias de perdição. Então eu vou trazer aqui as heresias que foram introduzidas aí, ó, no concílio de Nicéia. Aí. Essas heresias aí foi uma, a Trindade, o Deus porco, Zeus. Eu vou falar sobre tudo isso aí nessa live aqui agora. Mas o que acontece, irmãos? Então, até hoje, no nosso meio, no nosso próprio meio, surgiu pessoas querendo introduzir essas heresias de perdição, querendo introduzir o fermento, para poder fazer com que as pessoas caiam no engodo dos seus ensinamentos, que são doutrinas de demônios. Então, nós temos que ficar atentos, como disse o apóstolo Paulo aqui, vigiai-vos, porque eu vos alertei com lágrimas, falando que esses lobos vorazes iam surgir no meio de vós. Então, o que acontece? O filho varão, aqueles que estão despertos, eles não podem cair nessas heresias, eles têm que estar atentos, porque no dia do arrebatamento, se tiver qualquer fermento em nós, qualquer uma dessas heresias de perdição, nós não vamos subir no arrebatamento. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que está sendo introduzido no nosso meio. Tem irmãos aí que estão trazendo ensinamentos, e aí, com o passar do tempo, eles começam a infiltrar a heresia de perdição. Não, irmãos, vamos ficar com a palavra sem fermento, sem heresia, porque Yahweh dos Exércitos agora ele está restaurando um povo sem fermento, sem heresias, para que ele possa levar esse povo para o céu, levar lá para a glória, para onde ele está. Quem tiver com fermento de heresias, aí está tudo fora. Por isso que Yahshua sempre alertou com respeito ao fermento dos fariseus. Ele falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus ali já tinham introduzido heresias no meio do povo judeu ali, que eram heresias de perdição. E no meio da igreja também não foi diferente. Surgiu os hereges aí para poder trazer heresia de perdição. Então, o que acontece? Por isso que no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10, ali ele diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, se você segue um herege, você já está condenado. Se tem uma coisa que eu sempre orei, quando eu comecei a ver as verdades do Eterno, foi para o Eterno não deixar eu trilhar por esse caminho desses hereges. Eu pedi sempre o Eterno para poder tirar essas heresias do meu caminho, tirar esses hereges do meu caminho. Então,
Quando eu comecei a mostrar a palavra do Eterno no YouTube, sem fermento, sem essas heresias de perdição, eu já tinha comigo que eu não ia aceitar esses hereges tentar infiltrar doutrinas de demônio naquilo onde eu já tinha mostrado que é a verdade, que é a palavra do Eterno. Eu falei, o meu compromisso é igual o apóstolo Paulo. Eu não estou aqui para alisar ninguém. Pode ser o meu melhor amigo, pode ser irmão de sangue, pode ser mãe, pode ser pai. Se surgir com heresia, eu bato de frente mesmo. Eu não aceito heresia. Eu não aceito heresia porque eu sei aonde vai dar isso aí. Aí, olha o que ele falou, já está condenado. Então, quando eu comecei a falar contra o nome Jesus, a primeira coisa que eu pedi ao Eterno foi para eu não deixar eu blasfemar. Eu pensava, será que eu estou blasfemando? Aí eu pedi a confirmação, o Eterno veio só esclarecendo para mim, mostrando que o nome Jesus significa, isto é um porco. O Eterno foi só clareando, foi só mostrando documentos, foi trazendo toda a revelação para o que eu pedi. Eu sempre pedi, pai, não deixa eu cair na heresia, não, que eu sei que se eu cair na heresia, acabou, já era, acabou a obra. Então o Eterno nos levantou, foi por causa disso mesmo, porque nós não aceitamos heresias no nosso meio. E aí o que acontece? Então nós vamos falar das heresias. Vamos falar só de uma heresia aí, ou duas que surgiu no nosso meio, né? Surgiu uns aí pregando que Yahshua é pai. Isso é heresia, irmão. Yahshua não veio aqui para se tornar pai de ninguém. Yahshua veio para se tornar o nosso irmão. Não vou nem se estender isso aqui, porque isso é coisa de menino. No livro de Romanos, Romanos ali, ele fala que Yahshua veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8. Então ele veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Ele não veio para se tornar pai. Ele veio para se tornar o nosso irmão. E o nosso irmão primogênito, o nosso irmão mais velho. Então, irmãos, essa doutrina de que Yahshua é pai, isso é maligno. E Yahshua na oração ele falou assim, quando vocês oram assim, Pai nosso que estais no céu, nos ensinando a chamar Yahweh de pai. Então ele está nos mostrando que pai é Yahweh. Então no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo, ele nos ensinou lá, há um só Criador e Pai, Yahweh, e um só Rei, Yahshua o Mashiach. Então, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Saulo também nos mostra que o nosso Pai é Yahweh. Yahshua é o primogênito, ele era o unigênito, mas veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. No livro de Apocalipse, capítulo 21, Yahweh fala assim, então vocês serão os meus filhos e eu serei o vosso pai. Então, essa história aí, isso é heresia que vem se infiltrando no nosso meio aí, para poder infiltrar a doutrina dos unicistas, pregando que o filho é o próprio pai que se encarnou e veio na terra. Isso é doutrina maligna. A outra heresia, meus irmãos, surgiu com respeito ao Partido Pão aí, que nós batemos de frente. Tem até pessoas aí que falam que eu comecei a ensinar o Partido Pão depois que esses heréis surgiu no nosso meio, é que eu passei a pregar o Partido Pão. Mentira, irmãos. Olha um documento meu aí. Vou colocar uma foto e depois os irmãos procuram lá, que os irmãos vão ver lá. É um canal antigo que eu tinha, um canal antigo aí, ó. O crente pode fazer parte de uma denominação? Ó, meus Ferreira. Lá no minuto 38 eu começo a mostrar o Partido Pão, eu começo a ensinar que se a pessoa não tem conhecimento do que é a igreja, não pode fazer o Partido Pão. Lá eu ensino que para poder a pessoa fazer o Partido Pão, ele tem que entender que todos os crentes das denominações também, um dia eles vão chegar no lugar que eles devem estar. Um dia eles vão estar sem o fermento da idolatria e que eles, apesar de tudo, são nossos irmãos. Se você não vê isso, você não pode fazer o Partido Pão. Você não pode ter placa de denominação. Se você tem partido por uma denominação, você não pode fazer o Partido Pão. Então, eu já ensinava o Partido Pão. Aí, esses hereges aí achou que eu passei a ensinar, foi depois de 2018, 2020. Não, eu já comecei a ensinar lá atrás, em 2017, eu já pregava, porque eu sabia que o Partido Pão não pode ser tirado. Então, eu vou pegar mais uma vez sobre essa questão aí. Só que antes de eu entrar nessa questão do Partido Pão aí, eu vou ler aqui. Vou ler Lucas capítulo 13. Aí, quem quiser acompanhar aí na sua casa, aí pode acompanhar. Lucas 13, versículo 20. Vou pegar o 13, versículo 20. E depois eu vou pegar o 18. Disse ainda, a que comparareis o reino dos céus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. A mulher, nós já sabemos que é a igreja católica, ela misturou as heresias, a idolatria, a trindade, tudo que não presta, ela misturou o fermento no meio da farinha, que é o evangelho.
Em Lucas 13:18 diz assim, dizia, portanto, a que é semelhante o reino do Criador? E a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce e torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Ele está comparando o reino dos céus aqui com um homem que planta um grão de mostarda e ele se torna numa árvore. Aí vem as aves dos céus e se aninham nessa árvore. Agora, o que é as aves do céu, Romeu? As aves do céu está explicado no capítulo 8, deixa eu ler aqui, capítulo 8, versículo 5. Aqui diz assim. Vou ler o capítulo 8, versículo 5, diz assim, ao semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Então, fala que o homem saiu semeando a semente, que é a palavra do Eterno, depois ele interpreta, e fala que uma parte caiu na beira do caminho, as aves dos céus veio e comeu essa semente. Aí no capítulo 8, versículo 11, ele interpreta o que é as aves dos céus. Capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra. Versículo 11. Eis porque... Deixa eu só pegar aqui, ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Eis, pois, o que significa essa parábola? A semente é a palavra do Criador. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhe a palavra do coração. Então está comparando o diabo aqui com as aves. Os demônios estão sendo comparados com as aves. As aves, então, são o quê? As aves que se aninham na árvore. As aves que se aninham na árvore são demônios. E a árvore é o quê, Romeu? A árvore é o reino dos céus, é a igreja que se cresceu demais. Ela cresceu demais. Ela se tornou uma grande árvore que encheu toda a terra. A igreja está em toda parte do mundo. Ela se tornou essa grande árvore, está em toda parte do mundo. Mas veio as aves do céu, os demônios, e se aninhou dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de aves, cheio de demônios. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuidado com as doutrinas de demônios, porque o demônio se infiltrou através do joio, se infiltrou através daqueles que se diziam ser cristãos, daqueles que se diziam crentes e não eram. Se infiltrou através deles e aí trouxe doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Saul fala daqueles que traz doutrinas de demônio, doutrinas de demônio. Então, essa questão de bater de frente contra o Partido Pão, isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônio que estava se infiltrando no nosso meio para poder tirar a mesa de Ial. O Partido Pão é a mesa de Ial, foi estabelecida pelo Eterno. Ial, sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu vou colocar aí umas fotos aí que os caras colocou minha aí. Vou colocar umas fotos minhas aí. Colocou minha, do Nelson, do irmão Louco, do Hugo. Colocou as nossas fotos aí. Comparando nós com o padre aí. Com o Papa. Aí, ó. Aí, colocou o Deus Mitra lá atrás. Lá o Deus Mitra. Beleza. A outra foto. E outra foto também. Aí, ó. Pode aproximar aí, se der. Eu segurando o cálice lá, partindo pão. O Papa partindo a hóstia lá, o Papa segurando o cálice. Vocês estão comparando nós com o Papa, com a Igreja Católica. Mas por que esses caras estão fazendo isso aí? Porque eles estão, mais na frente, que eu quero mostrar mais uma vez, eles estão achando que o partido do pão que nós partimos e o cálice que nós participamos é o mesmo da Igreja Católica. Só que eles, o que eles fizeram? Vou mostrar daqui a pouco, que eles, por si só, se autocondenaram. Se autocondenaram. Ele se autocondenaram. Comparou o sangue do porco com o sangue do cordeiro. Está condenado, irmão. Se não voltar atrás rapidinho, pedir perdão, está condenado. No mínimo para eles, no mínimo, para ficar bom para eles, é trevas exteriores. Para ficar bom para eles. Porque é arriscado eles pegar inferno. É arriscado eles pegar inferno. Condenação eterna. Então, é melhor eles prostrar e pedir perdão. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Mas primeiro, vamos lá. Vamos no Partido do Pão. Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14. Melquisedeque, rei de Xalaim. Rei de Xalaim. Xalaim é Jerusalém. Melquisedeque, rei de Xalaim, levou pão e vinho e entregou para Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Ele levou pão e vinho e entregou para Abraão, e os dois fez uma comunhão ali entre os dois ali, ó. Eles partiram o pão ali, comeram o cálice junto.
Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 17 e 18. Só que esses hereges aí não sabem comparar o Velho Testamento com o Novo, não. Eles não conseguem entender que o Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Eles não conseguem ver isso, não. Então vai entrando em heresia, quer levar a gente, tá levando irmãos aí junto com eles, tá lascado. Você, meu irmão, tá seguindo esses hereges, sai fora, porque, no mínimo, treva exteriores, para não dizer que vai pegar inferno. Se pegar inferno, tá lascado, aí não sai mais nunca. Se pegar treva exteriores, ainda paga lá pelo erro e ainda sai ainda. Tem que torcer para pegar treva exteriores. Então, o que acontece? Melquisedeque é rei de Salém, rei de Xalaim. Melquisedeque é comparado a Yalcha, onde está isso? Hebreus capítulo 5, versículo 3, fala que Melquisedeque é semelhante ao Filho do Altíssimo, sem pai e sem mãe, sem genealogia. Por quê? Porque Yalcha não tinha pai humano e nem mãe humana. Eu digo assim, ele não nasceu de Maria biologicamente e nem nasceu de José biologicamente. Ele foi gerado por Yahweh através do seu Espírito Santo no ventre de Maria, de Miriam. Então ele tinha um pai, que é o Criador. Por isso que quando Miriam foi até o templo e falou com ele, você deixou eu e o seu pai aqui preocupados. Ele falou, não, vocês dois não deveriam saber que eu deveria estar na casa do meu pai? Então ele já estava tendo entendimento, começando a ter relance de entendimento ali, de que Yahweh dos exércitos era seu pai, e é seu pai. E o Eterno é que enviou ele à terra. Então, Melquisedeque é um tipo de Yahshua Mashiach. Melquisedeque, rei de Xalaim. Aí no livro de Hebreus compara ele. Por isso que no livro de Salmos fala assim que Melquisedeque, deixa eu só pegar a parte aqui, ó. Salmo 104. Salmo 104, versículo 4. Deixa eu só ver se é o Salmo 104, mas é isso mesmo. Aqui, ó. Hebreus, Salmo 104, 110, versículo 4, irmãos. Desculpa aí, 110, versículo 4. Aqui ele diz assim: Yahweh jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é o Eterno lançando uma profecia para o próprio Yahshua. Então, Melquisedeque era muito respeitado, porque ele era um tipo do Mashiach. E ele partiu pão e vinho, mostrando que no futuro Yahshua iria oferecer pão e vinho. E que no futuro nós deveríamos fazer o partir do pão com o suco da uva e com o pão, porque o suco da uva representa o sangue de Yahshua e o pão representa o corpo de Yahshua. Então isso já foi mostrado desde lá, desde o Velho Testamento. E aí quando nós chegamos, deixa eu só pegar aqui, quando nós chegamos no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12 em diante, até o versículo 12, o Eterno Yahweh manda ele sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí Yahweh vira para eles e fala assim, vocês vão comer do cordeiro e não vai deixar sobrar nada do cordeiro. E o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas, se vocês quiserem, se o primogênito de vocês quiserem ganhar o livramento, vocês têm que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, fala que Yahshua é o nosso cordeiro pascual. É o cordeiro que foi sacrificado por nós. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, fala assim, eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Então, Yahshua se identifica como o cordeiro. E aí o cordeiro era sacrificado na Páscoa, para poder eles ganharem o livramento. Só que para eles ganharem o livramento lá na Páscoa, eles tiveram que comer do cordeiro. E eles tiveram que fazer uso do sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas das casas tinha que ter o sangue do cordeiro. Interessante que quando nós vai no livro de Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 4, fala que a nossa boca é a porta da rua. Compara o corpo do homem com a casa. E no livro de Timóteo fala que nós somos a casa de Yahweh. Nós somos o nosso corpo. Fala que o nosso corpo é a casa de Yahweh. Então no livro de Eclesiásticos fala que os olhos são as janelas da rua. A boca é a porta da casa. E lá no livro de Êxodo passou o sangue nos umbrais das portas. O irmão trouxe aí um dia aí um entendimento aí, mostrando o sangue passando nos umbrais da porta. Concordo plenamente com ele, que realmente é o sangue, o suco que você bebe ali, que representa o sangue de Yahshua, passa pela porta. Moisés passou o sangue nos umbrais das portas. Eclesiastes está falando que a boca é a porta
da casa, a porta da rua, a porta da casa. Então, o que acontece? E eles tinham que comer do cordeiro. Então, ali na época da lei, o que representava Yahshua ali na lei, Romeu? O cordeiro e o sangue do cordeiro estava representando ali. O sangue do cordeiro representava o sangue de Yahshua. O cordeiro representava o corpo de Yahshua. E eles tinham que comer do cordeiro. Então foi por isso que Yahshua partiu o pão e falou: come esse pão aqui, porque esse pão aqui representa o meu corpo. Come ele. É para comer. E eles comeram o pão que representa o corpo de Yahshua que foi partido por nós. Por isso que ele partiu. No livro de Isaías 53, fala que ele foi partido, ele foi moído por nós. Então, por isso que Yahshua partiu o pão. Porque o pão agora ali, no Novo Testamento, era o pão que ia representar o seu corpo. E o cálice, o suco da uva, ia representar o seu sangue. E Yahshua primeiro celebrou a Páscoa com os discípulos. Eles comeram um cordeiro pascual ali. E aí depois ele pegou 2 símbolos novos. Homem. Hoje ele é um homem glorificado, poderosíssimo, porque Yahweh entregou o poder para ele, mas ainda continua sendo um homem glorificado. Um homem glorificado, não é Deus encarnado, não. Isso é doutrina de demônio que surgiu com Constantino lá no Concílio de Nicéia. Então, vou passar mais um vídeo aí do pastor. O texto bíblico aqui, ele estava no princípio com Deus, este Logos, mas este Logos se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala do nascimento de Jesus Cristo como um elemento onde Deus se humaniza na nossa história particular, quando Deus entra na história humana. Foi lá em Belém, do ponto de vista histórico, temporal. Mas a Bíblia diz que este Logos que entra na história, ele entra para ser Deus presente conosco. Qual foi um dos nomes que Jesus recebeu na Bíblia? Emanuel. Ele era o Messias, ele era Jeová Sus, ele, na verdade, são nomes, mas um deles, particular, é interessante. O nome de Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus presente conosco. Então este Logos de Deus, este conjunto divino se humaniza em Cristo e ele ganha este nome, Deus presente conosco. Deus conosco. Então, se Deus estava no conjunto da sua vida, nos páramos celestiais, em Cristo ele se humaniza e vem ao encontro da nossa realidade. Ele se veste da nossa realidade. Viu aí, irmãos? Viu aí a palhaçada aí? Tá pregando agora é o Emanuel. É o anticristo. Deus conosco. Emanuel, amanhã vai cair um vídeo bomba aí. Se o irmão tiver a capa dele, o irmão pode até mostrar a capa aí. Amanhã ou depois da manhã. Vai cair um vídeo bomba aí mostrando quem é o Emanuel aí, ó. 2 nomes de blasfêmia. Jesus e Emanuel. 2 nomes de blasfêmia. Vai fazer um estrago esse vídeo. Mostra que o cristianismo em peso está adorando o Deus porco, que é Jesus, e está adorando o Emanuel aí, ó. Significa Deus encarnado aí, ó. Tá vendo aí que bagaceira? Então, irmãos, tá tudo fora. Constantino começou com a bagaceira no ano 325. Colocou a igreja debaixo de idolatria, irmão. Então, o problema aqui, irmãos, é a idolatria. É a idolatria. Porque a Jezabel, quando entrou aqui, ó, os nicolaítas, quando eles entrou aqui, era fazer a igreja se tornar idólatra. Idólatra, adorando ídolos. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. Tem até a foto lá do Rio de Janeiro, ele com os braços abertos, assim, ó. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. Olha aí lá. Tá vendo aí? É colocar, a meta de Satanás é colocar a igreja debaixo de idolatria, porque agora está adorando o Jesus. Ainda que o nome Jesus não fosse paganizado, não é para adorar o Filho, irmãos. Não é para adorar o Filho. Aí, galera, tudo adorando aí. Então, o que acontece, irmão? Constantino, começou com Constantino. Ele passou a afirmar, mudou o nome, depois passou a afirmar. Ele é Deus encarnado, é Deus entre os homens. Então, se ele é Deus, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todos os lugares na Bíblia. Primeiro, eu vou pegar uma tradução aqui. Tem uma turma aí
Eu acho que eles não assistem meus vídeos, não. Esse rapaz do canal Reino Eterno, ele só olha lá e já julga ele julga o livro é pela capa. Porque se ele sentasse e assistisse, ele ia ver o tamanho do engodo que ele está nele. Nesse vídeo que ele gravou aí, ele e esses outros pastores, né? Eles falam, não, mas lá o apóstolo Paulo chama o filho de Deus para toda hora. Não, maioria, 99,99% aqui, ó, tudo traduções errôneas. Traduziram errado. Igual, por exemplo, aqui, ó. Tito, capítulo 2, versículo 3. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso na Bíblia Almeida, né? Agora, tradução correta, Tito. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Criador e do Salvador, o Mashiach. Aí põe, e do Salvador. Separa. E essas Bíblias aqui, a maioria está explicando tudo. Isso aqui são Bíblias, uma traduz de um jeito, outra traduz do outro, mostrando o engodo, mostrando o engano. As mais fiel traduz corretamente. Agora, por exemplo, aqui agora, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam a fé preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí, ó. Agora você pega o rodapé da Bíblia de Jerusalém, vai explicar isso aqui. Ela vai estar assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahshua, o Mashiach, aos que receberam a fé preciosa pela justiça do Criador e do Salvador, Yahshua Mashiach. E do Salvador, Yahshua Mashiach. Aí eu coloquei, vê, rodapé da Bíblia de Jerusalém. Ela mostra lá a tradução correta. Então, toda hora você consegue ver o erro. Esse livro aqui, ele é tremendo, porque ela diz que ele arrebenta tudo. Ele mostra lá e mostra a prova. Igual, por exemplo, tradução errônea. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É errado. Tradução correta. Hebreus 1 e 8. Mas acerca do filho, o teu trono é do Criador, para todo sempre. Tá vendo aí? Bíblia de Jerusalém, Salmos 45, versículo 7. Só você ir lá ler, você vai ver do que está se falando. Você volta lá no Velho Testamento. O Velho Testamento da Bíblia de Jerusalém é traduzido direto do hebraico. Do Novo Testamento é traduzido do grego, da Septuaginta, que já sofreu adulteração. Vou ler todas as passagens. Atos, capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O Criador tem sangue para poder comprar a igreja com seu próprio sangue? Tem. Aí eles falam assim, ele está falando do filho. O filho é Deus que deu o seu sangue, comprou a igreja com o seu próprio sangue. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém agora, olha como é que está nela agora. Ó. A igreja do Criador que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Mudou tudo. Viu aí que mudou tudo? Então, irmãos, tudo paganizado pela igreja católica para poder levar os crentes para ficar debaixo de idolatria. Então, aqui, ó, deixa eu só pegar aqui onde fala sobre adorar. Onde fala para adorar o Mashiach, eu não vou pegar todas as passagens, que senão a live vai ficar muito grande aí. Mas aqui, ó, adoração. A quem devemos adorar? No livro aqui. Infelizmente, muitos tradutores, por pensar que o Filho é o próprio Criador, traduziram erroneamente alguns trechos da Bíblia. Estes versículos, em muitas traduções, afirmam que o Filho era adorado por homens. Onde está isso? Mateus, capítulo 8, versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 2 e 2. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Mateus 15, 25. Mateus 20, versículo 20. Mateus 28, versículo 9 e 17. Marcos 5, versículo 6. Marcos 15, versículo 19. Lucas 24 e 52. Sabe que os apóstolos vinham e prostravam diante do Mashiach e adoravam ele. Sabe que os demônios vinham e adoravam ele. Só que quando você pega essa, não aparece a palavra para adorar o Filho. Parece que eles prostravam e prestavam-lhe reverência, homenagem. Quando você pega essa, aparece que eles prostravam diante dele e prestavam-lhe reverência, homenagem. Por quê? Porque se adorar o Filho, você se coloca debaixo de idolatria. Você não pode adorar o Filho. Por que não, Ramos? Porque o próprio Yahshua falou no livro de Lucas, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, eu estou ensinando para os irmãos como sair da idolatria, e para você que está me vendo aí pela primeira vez, tem que sair da idolatria. Esquece esse Deus encarnado, ele não é Deus encarnado. Yahshua é 100% homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala assim, a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Yahshua, o Mashiach, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Lê lá. Ele termina falando, ele é homem, gente. O outro é o Criador.
A lei do eterno, ela exige dente por dente, olho por olho e vida por vida, homem por homem. Olha aí, ó, presta atenção. A lei de é lei, é lei. O Velho Testamento ali, o Eterno falou, é lei. É dente por dente, vida por vida, olho por olho e homem por homem. Lei, balança, igualzinha, balança igualzinha. Quebrou o dente na boca de um? Quebra o dente na boca dele. Furou o olho de um? Fura o olho dele. Não vai furar os dois, não, porque ele furou só um, o seu não foi, então fura só um dele. Quebrou, quantos dentes quebrou na sua boca? 2 ou 1? Quebrou um. Então quebra um dente na boca dele também. Ah, matou? Ele matou um, matou. Então mata ele também. A lei. Pesadinho, pesadinho, pesadinho. De um lado e do outro. Quem pecou no Jardim do Éden, irmão? Foi um Deus homem ou foi um homem, 100% homem? Quem pecou lá? Adão, 100% homem. Um homem perfeito, sem pecado, 100% homem. Quem tinha que morrer para salvar a humanidade agora? Para a lei, para a balança ficar igual. É um Deus homem ou é um homem, 100% homem? 100% homem. Porque se vier um Deus homem, a balança faz assim, tá fora. Aí a lei do eterno agora já está entrando em contradição. E ao enviou um Deus homem, então está acima do que ele está exigindo. Ele exige, eu exijo, dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Quem pecou foi um homem, quem tem que morrer tem que ser um homem. Por isso que Yahshua é chamado de o último Adão. Tá vendo, irmão? 100% homem. Não vem com essa conversa fiada para cá que ele é Deus encarnado, não, que aqui não funciona não, Satanás. Aqui você está repreendido. Ele derrotou a Satanás como um homem, o descendente da mulher. Então, por isso que eu falo, o filho do homem veio morrer pelos pecadores. É o filho do homem. Ele era e é 100% homem. Por isso que no livro de Hebreus e no livro de Salmos, capítulo 8, fala assim, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos, mas coroado de honra e de glória. Os anjos, inferior aos anjos. Tal é fraco. É fraco um homem mortal. Então, ele foi feito menor que os anjos. Será que dá para entrar na mente agora? Ele foi feito menor que os anjos. Então, ele não é um Deus encarnado. Mas o cristianismo, os pastores, quer colocar todos nós debaixo de idolatria, colocando para adorar ele, como Deus encarnado. Por isso você chega nas denominações e está, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Ainda se o nome tivesse certo, né? Porque está adorando porco. Estou só fazendo uma suposição aqui. Ainda que o nome tivesse certo, estariam debaixo de idolatria. Ainda assim estariam debaixo de idolatria. A outra idolatria, Trindade. Santíssima Trindade. Nem sei se tem foto, hein? Se o irmão tiver uma, pode colocar aí dos pastores aí. A lista deles assim, ó, tudo que prega a Trindade. Aí, olha aí, a pastorema toda aí, ó. Tudo debaixo de idolatria. Essa turma toda está debaixo de idolatria. Essa turma toda está fora, está desqualificado para entrar no reino. Isso tudo está desqualificado para entrar no reino. Isso não entra nunca, não entra nunca. Entra nunca, irmão. Entra nunca. Aí, tudo é aberração, irmão. Tudo doutrina pagã da Igreja Católica. Para com isso. Aí, esses dois aí disputando. Um é unicista e o outro é trinitarismo. Todos os dois estão errados. Um prega só um, o outro prega 3. Meu pai amado, que situação que chegou o cristianismo aí, virou uma Babilônia. O nome certo é Babilônia. Babilônia, mãe das confusões. Aí. Acho que tem até o vídeo do Papa pregando, falando na Trindade, se tiver, por apoio, irmão. Amados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso caminho de catequese sobre a oração, hoje e na próxima semana, queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos abre à Trindade, ao Pai, Filho e Espírito Santo, ao imenso mar de Deus amor. Foi Jesus que nos abriu o céu e nos projetou para uma relação com Deus. Nos abriu esse relacionamento com esse Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito. E aí, irmão, de onde veio a Trindade? Por isso está aqui, ó. Babilônia.
Babilônia. Na testa dela está escrito mistério. Mistério. Prostituta e das abominações da terra. A Igreja Católica colocou a Trindade. Aí, que ano foi isso, amigos? Ano 381. Não sei se o irmão tem um documento. O Papa São Damasco, o Imperador Teodósio. Meteu essa heresia aí dentro do cristianismo, fez um regaço. Agora vocês vão adorar, agora é três. Três deuses. Aí os pastores falam, não é três deuses, não, é um Deus só. Aqui não é três, irmão, não existe, não. Eles falam, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses, debaixo de idolatria pesada. Aí, ó. Os ensinamentos dos três teólogos aí, ó. Capadócio tornou possível que o Concílio de Constantinopla 381 firmasse a divindade do Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido claramente estabelecida, nem mesmo na Escritura. Então, esses concílios foi só para enfiar as heresias deles, a idolatria deles, até aqui, ó, encheu. Até aqui parrotou, ó. Até aqui parrotou. Quando chegou de Martinho Lutero, ele começou a tirar. Agora, quem tirou foi aqui, ó, Filadélfia. Na era de Filadélfia tirou. Por quê? Porque agora vai acontecer o arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que estar limpo de toda essa porcaria toda aí da Igreja Católica aí. Então, o que acontece? Não existe três, não. Provérbio 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem criou toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabe. Só dois nomes, pai e filho. Então, Ial fez tudo por meio do seu filho. Mas lá está mostrando três? Não está. Está mostrando três nomes? Não está. Lá está mostrando a criação? Está. Está mostrando quantos criando a criação? Dois. O pai criando por meio do filho. Então ele fala, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabe. É fácil mais de roubar a Trindade. Apocalipse 14, versículo 1. Na testa do vencedor estará escrito o meu nome e o nome do meu pai. Tem que ter o nome do terceiro. Não, cadê o terceiro? E Alcha falou, ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Ninguém conhece quem é o pai senão o filho. Cadê o terceiro? O terceiro não é três, não é unido. Não é unido. Os três não têm que conhecer. Um conhecer o outro, o outro, o outro, o outro. Os três não têm que conhecer entre si, não têm que conhecer. O que Alcha fala? Ninguém conhece quem é meu pai, a não ser o filho. E ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Então, pronto. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai e diante dos anjos. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro, irmão? Aí os pastores falam, mas lá está escrito que o Espírito... E Alcha foi gerado pelo Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo é o próprio Espírito do Pai. É o Espírito do Pai. O Pai gerou o Filho no ventre de Maria por meio do seu Espírito. Seu Espírito. O Espírito é dele. Não é mais uma pessoa além dele, não. Nunca vi pregar como é que pode trazer umas heresias dessas, colocar todo mundo debaixo de idolatria. Então, quando você chega no livro de Apocalipse, irmão, fala, sai da Babilônia. É para você sair da idolatria. Por quê? Porque se você não sair da idolatria, meu amigo, você está lascado. Aqui, por que o filho varão vai ser arrebatado? Apocalipse 14, mais uma vez, para não ver por que o filho varão, os 144 mil que é o filho varão, vai ser arrebatado. Capítulo 4, versículo 3. Ó, o versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, denominações evangélicas e católicas. Mulheres aqui são igrejas católicas e igrejas evangélicas. Não se contaminou com mulheres, com as igrejas. Este segue o cordeiro onde quer que ele vá. Tá vendo? São virgens. São virgens. Por que virgem? Porque não foi após o Jesus, não foi após o outro, não foi após os ídolos. Aí está se mantendo virgem. Está se resguardando para o seu noivo, que é Yalcha. Está entendendo, irmãos? Se for lá, está em adultério. Se for lá para os ídolos, aí já é uma prostituta, já não é virgem mais. Foi lá adorar o ídolo lá, acabou. Está vendo? Ó, este segue o cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. No livro de Jeremias fala que os ídolos são mentira. Jeremias capítulo 10 fala que o ídolo é a maior mentira que existe. Olha lá, o Jesusão lá da Igreja Católica, lá do Cristo Redentor, tudo mentira. Na sua boca não se achou mentira. Não fica invocando Jesus. Ó, Jesus, me ajuda. Ó, Deus, que é Zeus, me ajuda. Ó, Senhor, que é Baal, me ajuda. Não, na sua boca, ele não invoca. Na hora de ele orar, ele não invoca os ídolos, não. Na hora de ele orar, ele não fica invocando essas abominações da Igreja Católica, não. Então, na sua boca não se achou mentira. Ele não invoca nome de ídolo, ele invoca Ial e Yalcha quando ele está orando. E aí são íntegros, são fiéis, não estão debaixo de idolatria. Por isso foram resgatados. Mas os crentes das denominações, está tudo debaixo de idolatria. O que é embriagado no vinho da Babilônia? Embriagar-se no vinho da Babilônia. Embriagar nas doutrinas da Igreja Católica.
embriagou nas doutrinas da Igreja Católica, que é idolatria, Trindade, Jesus, Maria, mãe de Zeus, Baal. Então, irmãos, até aqui, beleza. Agora eu só quero mostrar umas páginas para os irmãos, e só para nós encerrar, é o seguinte. Nós estamos agora na reta final. Vou só dar uma palavra aqui com respeito ao final dos tempos. Nós estamos aí agora aguardando Israel bombardear o Irã para qualquer hora, porque nós sabemos que a Rússia tem que descer para a guerra de Gog. Nós estamos aguardando aí a chegada da Páscoa, aí da Pessa, né? Pessa, o nome correto também é Pessa, lá em Israel. Vai acontecer, vai começar do dia 6 para o dia 7, é o início ali da Pessa deles lá, da Páscoa. E aí, lá é dia 15 de Nissan. E nós temos mostrado aí que tudo aponta para o dia 15 de Nissan agora para acontecer o arrebatamento, que tem o calendário dos Caraítas, tem tudo aí mostrando agora que vai fechar agora 5.993 anos, calendário dos Caraítas. Vou fazer um vídeo agora, mais na frente, agora mostrando, vou fazer um vídeo agora detalhadamente assim, mostrando o quanto a cronologia de Yao é tremenda, tremenda. Yao mostra detalhes na cronologia dele assim, que o negócio vai esbagaçar. Então, o que acontece? Tem tempo para tudo. O Eterno mostrou que tem tempo para acontecer as coisas e vai acontecer dentro do seu calendário, vai acontecer dentro do prazo que ele marcou. Então, agora vai inteirar 5.993 anos, o calendário verdadeiro do Eterno, que é esse aqui, ó. Vai inteirar 5.993. Aí vai ficar faltando 7 anos para a tribulação. Então, nós estamos aguardando agora, porque eles comemoram aniversário lá, a data que o Eterno deu para eles mesmo é o mês de Abib, que cai agora no nosso mês de abril. Então, ali vai estar inteirando 5.993. Vai ficar faltando mais 7 anos para 6.000. E aí Yahshua volta nas nuvens para poder reinar. Então, nós estamos aguardando a Rússia vir agora, em abril, agora, para invadir Israel, para acontecer a guerra de Gog. E aí, durante a guerra de Gog, acontece o arrebatamento, na mesma hora. Quando o Nibiru vai estar vindo, vai estar jogando pedras sobre o exército da Rússia, ele vai arrebentar tudo. Então, olha as páginas aí agora, o que está acontecendo no cenário mundial, irmão. Israel aí. Ó, todos os sinais apontam para um ataque israelense iminente ao Irã. Outra página. Aí, ó. Israel sinaliza prontidão para confronto militar com o Irã. Aí, irmãos, ó. Tá, Israel já tá para meter bomba no Irã. Tá vendo aí? Então, se tiver mais, pode ter pôr. Não sei se tem mais, irmão. Então, o que acontece, irmão? Na hora que Israel atacar o Irã, a Rússia vai tomar as dores do Irã e vai vir contra Israel. Porque no livro de Ezequiel, o Eterno fala, vou fazer você girar e descer para os montes de Israel. Se nós chegarmos a ver agora, no finalzinho do mês agora, e que eu creio que nós vai ver, que eu creio que Israel vai atacar, aí, irmãos, fica bom, aí já é. E o filho varão, meus irmãos, eu creio que ele já está praticamente formado. Então, na hora que chegar a hora certa, ele vai ser tirado dessa terra e a tribulação começa. Estamos aí com poucos dias agora. Ok, irmãos? Aí o vídeo vai cair aí agora, depois da manhã, não perca o vídeo não, vai ser uma bomba aí. Jesus e Emanuel, 2 nomes de blasfêmia que os crentes estão adorando. Estão adorando o Deus porco de Roma e estão adorando o anticristo. Emanuel é o anticristo. Ok? Na paz de Yahshua, irmãos. O Eterno, ele sempre chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno sempre chamou os pequeninos para pregar as suas grandes revelações, para pregar o seu verdadeiro evangelho. Se você olhar no livro de Isaías, ali diz que o próprio Salvador Yahshua, quando ele veio à terra, a Bíblia não diz que ele veio como um homem aparente, a Bíblia não diz que ele veio como um rei, a Bíblia nos mostra que ele veio como um simples homem, um homem humilde. Ali nos mostra que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não havia beleza alguma que atraísse o nosso olhar. Veja bem, irmãos, subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz, irmão, não tem beleza alguma. A raiz de uma terra seca não tem formosura alguma. Mas foi assim que Yahshua veio. Ele veio humilde, ele veio na simplicidade. Por quê? Porque é assim que o Eterno quer. O Eterno chama as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E a Bíblia nos diz que Yahshua era um homem rejeitado e desprezado por todos. O verdadeiro servo do Eterno, que carrega em si a verdadeira palavra do Eterno, ele não é reconhecido pela grande massa.
Ele é um homem desprezado por todos, rejeitado por todos, assim como foi Yahushua Mashiach. Por isso ele disse: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. São os pequeninos que estão com o verdadeiro evangelho. É o pequenino rebanho, é o pequenino grupo que está levando a verdadeira revelação do Eterno. A igreja de Filadélfia, ele disse: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra na perseverança. E porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então o Eterno, ele não chamou homens doutorados. O Eterno não chamou os fariseus, os escribas da lei. Ele chamou homens pescadores. Ele chamou os pescadores, homens humildes, homens que não eram letrados, para levar a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui: os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Yahushua lhes respondeu: ao entardecer dizeis, fazeis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado. Então Yahushua, ele mostrou aqui o que? Ele disse: esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, essa geração adúltera e corrupta, eles pedem um sinal, mas para eles não vai ser dado sinal algum. Eles sabem interpretar os sinais dos tempos, quando é que vai chover e quando não vai chover, mas eles não conseguem discernir a verdadeira palavra do Eterno. Esses fariseus, eles não conseguem discernir os sinais do Filho do Homem, os sinais que marcam o retorno de Yahushua, os sinais que marcam a volta do Filho do Rei da Glória. Eles não conseguem discernir os sinais que antecedem o arrebatamento dos vencedores. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que os sinais são para os humildes, são para os simples, são para o pequenino rebanho. Então arrebatamento é loucura para quem está na alma, é loucura para quem está na carne. É por isso que esses doutores da lei, esses fariseus, esses escribas que estão aí hoje, não pregam o arrebatamento, não pregam o Maranata. Por quê? Porque o Eterno vai levantar os humildes, o homem humilde de espírito. A sua mente está preso no céu, está preso na glória. Os seus pensamentos estão cativos no Mashiach. E aí o Mashiach revela para ele as grandes coisas que estão ocultas dos sábios entendidos.